obrigado, te rendo graças, Senhor, por esse momento, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Senhor, abençoa aqueles que estão a caminho, abençoa todos que estão na live, Senhor, nesta manhã. Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem o mal, nem o mundo todo onde apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem o mal, nem o mundo todo onde apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, exalando sábio odor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem o mal, nem o mundo todo onde apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor com mais um louvor. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair
de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Amém. Glória a Deus. Amados, a lição de hoje é a lição de número 7, 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Abre aspas. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática, o mundanismo da igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura diária, separação, ordem divina, o trágico resultado da mistura, vida separada, glória a Deus, o ambiente numa igreja despertada, o despertamento renova, o tempo de despertamento. A leitura bíblica em classe, você que tem em mãos a revista ou a Bíblia, se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 59 a 62, depois 4, 2, 3, 6, 2 e 4. O objetivo geral, compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Vamos para a leitura 2:59. Também estes subiram até o Mela e Tel Raça, Querube, Ada e Iner, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, e a sua linhagem de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Mecoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cor, os filhos de Bezilai, que tomou mulher dos filhos de Bazilai, e a Gileodita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel, agora é o 4:2, e chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e lhe disseram: deixai-vos edificar convosco, porque com vós buscamos o vosso Deus, como também já lhe foi sacrificamos desde os dias em Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram:
não convém que vós nos edifiquemos casa a nosso Deus, mas vós edificamos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquineta, no palácio que está à província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Círio, o rei Círio deu essa ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. E essa casa se edificará para o lugar em que oferecem sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, sua altura de 60 côvados e a largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grande pedra e uma carreira de madeira nova, e a desperta se faz da casa do rei. Amém? Agora eu vou passar a direção para o nosso comentarista, pastor Jorge Luiz Teodoro, que estará fazendo início a isso. Logo depois, a sequência das irmãs, ok? Da esquerda para a direita até chegar na irmã. E por fim, fecha comigo. Amém? Meus irmãos, paz do Senhor a todos, bom dia. Deus possa abençoar a sua igreja essa manhã, os irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que estão nas redes sociais participando dessa live. Eu quero, já de início, falar sobre os tópicos gerais. Primeiro tópico, somente os judeus retornariam a Judá. Segundo tópico, os judeus não aceitariam a ajuda dos samaritanos. O terceiro tópico, Deus exige santidade do seu povo. E o quarto último tópico, tópicos gerais. O quarto último tópico, devemos manter uma vida de separação do mal. Me pareceu, irmãos, lendo a lição, estudando, eu sempre procuro entender a lição como um todo. Para depois a gente, no meu caso, eu estudando parte por parte e detalhando e aumentando o meu entendimento daquela lição, no caso dessa lição número 7. Para mim ficou muito claro que o objetivo do comentarista, que se eu não me engano é o saudoso pastor Érico Bernstein, a intenção dele era fazer um paralelo entre as exigências que Deus fez do povo de Judá quando voltava do cativeiro babilônico, impondo assim uma série de restrições, chegando ao detalhamento de que todos poderiam voltar, evidentemente, mas aqueles que tomariam lugar na frente do trabalho, os escribas, os levitas, os sacerdotes, aqueles que teriam algum cargo de liderança na parte espiritual, na parte da celebração do culto, da volta do culto ao Senhor, eles teriam que estar absolutamente limpos no sentido até da sua genealogia. Que a gente tem visto aqui ao longo desse trimestre que o que aconteceu? O cativeiro babilônico ele iniciou com as 10 tribos, quando Zargão II invadiu Israel, entrando em Samaria e levando cativo a maior parte das pessoas para a Babilônia. E ele fez uma miscigenação, ele deixou poucos israelitas em Israel
sobretudo os velhos, os cansados, as pessoas que tinham algum problema físico. Ou seja, você vê que é um plano maligno. Ele deixou as pessoas que não conseguiam mais produzir. É uma questão natural, a pessoa vai envelhecendo, as forças vão acabando, e ele levou aquilo que tinha de melhor para a Babilônia. Em contrapartida, ele levou para a Babilônia, ele levou para Israel, sobretudo Samaria, povos de diferentes raças, línguas, para haver uma mistura. Daí saíram os famosos samaritanos. Muito bem. Quando o cativeiro alcançou a nação de Judá, primeiro foi Israel, a nação de Judá, também houve isso. Foram levados a maior parte das pessoas, sobretudo aqueles que tinham condição de trabalhar, os mais cultos, aqueles que se diferenciavam. Na volta, a Bíblia nos deixa bem claro que houve uma seleção. Só podia, por exemplo, ser sacerdote, só podia ser levita ou um escriba aquele que tivesse a sua árvore genealógica totalmente intocada. Se fosse intocável. A pessoa poderia ser a pessoa que temia a Deus, que amava a Deus, que conhecia, mas se tivesse ocorrido na sua família uma mistura, lá atrás, às vezes a pessoa nem sabia disso, mas ele tinha um tataravô, um bisavô, que não era judeu, não era israelita, vamos dizer assim. Aí houve uma limpeza. Só poderia ter os cargos de maior responsabilidade, repito, os escribas, os sacerdotes, os levitas, aqueles da liderança, e quem tivesse a sua árvore genealógica totalmente intocável. Fazendo um paralelo com a igreja do Senhor, com a nossa vida, me parece, irmãos, que a lição toda, ela permeia, ela tem um fio que liga todos os tópicos, é a comparação da que Deus exigiu daqueles que estavam retornando para ajudar, para reiniciar a nação, para reiniciar o culto, a adoração ao Senhor, exigiam a total limpeza, tinham que estar aptos para ser sacerdotes, para ser levitas, para estar à frente do culto. Não é diferente dos nossos dias. Deus exige que a sua igreja seja limpa, pura e imaculada. Sabemos que é complexo, sabemos que é difícil, porque a gente luta com 3 inimigos terríveis, a saber, os irmãos sabem, mas vou estar repetindo aqui. Primeiro, a nossa carne. Segundo, Satanás e suas hostes malignas. E terceiro, o mundo. Eu penso, já escutei isso aqui na igreja, irmão falando que não. Ele não concordava, inclusive o pastor estava dando aula um dia ali e falou que não concordava. Que é lugar comum dizer que a nosso maior inimigo é a nossa carne. Porque eu durmo com ela, acordo com ela, ela vive comigo. Outro dia eu preguei que sobre pecado de estimação, coisas que a gente vai praticando ao longo da vida, se acostuma com aquilo, está na nossa carne. A nossa maior luta é com a nossa carne. Eu penso assim, já uns pensam que a maior luta que nós temos é com Satanás. A Bíblia fala que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas a carne não. A carne não é resistir, a carne é você levar ela debaixo de oração, de jejum e aos pés da cruz. Isso, que é a santidade. Exatamente isso, pastor. Então, a lição, meus irmãos, eu entendo que tudo isso que a lição mostra é apontando para a igreja de Cristo, para aquilo que Deus exige da gente. Não tem jeito de servir ao Senhor se não for com a vida reta. Não fica. A Bíblia fala que aqueles que são impuros não subsistirão na congregação dos justos, está no Salmo 1. O padrão de Deus é muito alto, muito elevado. Então, a lição ela é riquíssima, ela tem dados históricos, ela é muito interessante, mas eu entendo, eu gosto sempre de tentar captar aquilo que o comentarista está trazendo para a gente, porque é como um pregador. O pregador chega aqui e lê um versículo que fala 10 coisas, mas não fala nenhuma do texto que ele leu. Então, você não entende. Por que ele leu aquele texto, então?
Você lê o texto, você tem que ser fiel ao texto. Pregação é exposição da palavra, sobretudo da palavra lida. Então, que você não possa fazer alguns comentários, mas você tem sempre que estar voltando no texto para as pessoas que estão te vendo, te ouvindo, e possam entender. O objetivo geral da lição, então, é exatamente isso, essa comparação de tudo aquilo que Deus exigiu na volta do povo para Judá. E eu entendo, irmãos, que Deus, dentre as várias formas que Deus teve para manter a nação de Judá, a nação de Israel viva, ele usou 3 formas. Eu vou citar essas 3 características aqui que eu penso, dos meus estudos de anos e anos, e vou passar para o pastor poder repassar para as irmãs também comentarem. Veja bem, a primeira coisa que Deus fez, Deus curou a idolatria do seu povo. Os 2 cativeiros se viram para isso, basicamente. Quando eles ficaram 430 anos no Egito, mas 70 anos em Babilônia, Deus curou a idolatria. Quando eles chegaram em Canaã, eles ficaram impressionados com aquele monte de Deus que as nações tinham. Chegaram até o cúmulo de pedir que Deus tirasse os juízes da liderança e colocasse um rei, que era o costume das nações vizinhas. Não era o plano de Deus. Mas eles pediram, Deus deu. Eles queriam um rei bonito, um rei bacana, internacional, e Deus deu o que eles pediram. Deu Saul. Deus fala que ele é o homem mais bonito que tinha em Israel. Porém, todavia, contudo, o coração dele estava longe de Deus. Deus deu o que eles pediram. Então, quando você for pedir alguma coisa a Deus, peça com sabedoria. Pensa para pedir. E nem tudo que você pede, você deve e precisa. E se Deus te atender, a situação pode complicar. Então, a primeira coisa que Deus fez para manter a nação de Israel, porque eles sofreram 2 cativeiros. Em 1939, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, Hitler fez um massacre com o povo de Israel, matou mais de 5 milhões de judeus, um absurdo. Tem filmes, tem reportagens, que se você entrar na internet, você vai ver tantas coisas que é até difícil de assistir, mas que era bom, às vezes, você dar uma olhadinha para você ver o que o povo de Israel sofreu. Então, para que a nação não deixasse de existir, Deus, na sua sabedoria, usou pelo menos 3 formas. A primeira forma que Deus usou foi exatamente curar a idolatria do seu povo, da nação eleita. A segunda coisa que Deus fez, Deus pediu, mostrou, exigiu que eles não casassem com nações diferentes. Exemplos. Sansão falou assim, meu pai, o rei Sansão, o juiz Sansão falou assim, pai, eu vi uma moça entre os filisteus que é linda, internacional, gostei dela. Ele falou, mas peraí, meu filho, não tem moça em Israel, não. Não tem nenhuma que te agrade em Israel, você tem que buscar uma na nação vizinha. Nunca foi plano de Deus isso, Deus disse, irmão. Então, essa foi uma maneira que, ao longo do tempo, Deus usou para que os judeus não deixassem de existir como nação. E a terceira e última coisa, irmãos, é a língua. A língua. Quando uma língua é chamada língua morta, é porque aquele país não existe mais. Por exemplo, uma língua muito importante, da qual, dessa língua, várias línguas saíram, é o latim. Eu ainda cheguei a pegar na escola um pouquinho de latim. O senhor pegou, pastor? Só umas 2 aqui, né? Colégio Batista, exatamente. Colégio Batista Mineiro, estudei lá. Fui lá até o antigo ginesial. Lá a gente teve noções de latim. Então, a língua francesa, a língua inglesa, o espanhol, o português, todos eles são originários do latim. Mas é uma língua morta. Por quê? Porque não existe mais uma nação que fale essa língua. Por exemplo, a língua inglesa você tem Austrália, você tem Estados Unidos, você tem Inglaterra, País de Gales, Escócia. O português você tem o Brasil, Portugal, vários países da África. Correto? O espanhol nem se fala, a América do Sul, tirando o Brasil, toda ela fala espanhol. Então, essas línguas são línguas vivas. A língua, ela faz com que a nação não exista. É um fator de unidade.
E Deus, na sua sabedoria, usou os eruditos, chamados maçoretas, aqueles que escreviam, os catedráticos da língua hebraica. O único país que fala hebraico no mundo é Israel, o único. Só eles que falam hebraico. É uma língua linda, mas absolutamente complexa. Você tem que se dedicar. Você escreve da direita para a esquerda. Ela originalmente não tem vogal. A, E, I, O, U. Não tem. Algumas consoantes servem como vogal. Aí os maçoretas, que são os escribas, os estudiosos, falam assim, olha, se a gente não mudar isso, a tendência, com o tempo, é a língua desaparecer. Porque ela é muito complexa. Mão de Deus, irmãos, para manter a nação unida. Aí eles introduziram os sinais maçoréticos, que são nada mais, nada menos do que as nossas vogais, A, E, I, O, U. Então, a gente vê que nos detalhes, Deus é um Deus de detalhes, nos detalhes, Deus preservou a nação de Israel. Mas com o intuito dessa nação ser a nação eleita e ela propagar a palavra de Deus, e a gente sabe que, em parte, eles não conseguiram isso. Então, repetindo, as 3 coisas. Casamento só entre eles, Deus curou a idolatria e a língua deles, a língua hebraica, não morreu, não deixou de existir. Mas a lição como um todo, ela quer dizer o quê? O que aquela lição traz para a gente? Tudo aquilo que a lição mostra, aquele ritual, das exigências que Deus fez com relação àqueles que teriam lugares de destaque na frente do culto, na liderança da nação, teriam que ter a sua vida e teriam que ter a sua família pura, sem nenhuma mistura. É o que Deus exige da gente, pastor. Deus exige da gente pureza e exclusividade. Amém? Deus abençoe. Termina aqui a minha parte e devolvo para o pastor. Obrigado, pastor, pela gentileza. A professora Graça, por gentileza. Dando continuidade. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa lição é uma lição maravilhosa, né? Nos chamando novamente para pertencer ao reino de Deus, que para pertencer ao reino de Deus é necessário ser santo. Então, nós vemos aqui que o pastor falou que a nação de Israel, ela foi levada escravizada, né, para a Síria, para a Babilônia, e ali houve uma mudança de costumes. Então, quando o rei Ciro ordenou que reconstruísse ali a cidade de Jerusalém, foram escolhidas pessoas que não haviam se misturado. Israel já tinha, por experiência, né, pastor, já tinha, por experiência, a sofrer quando houvesse mistura no meio deles. Quando Israel, aqui está no comentário da lição, aqui, ó, na história de Israel, registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura, que não era israelita, queria acompanhá-los. E foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. Então, aqueles que vieram lá do Egito, na época, vieram muitas pessoas que não eram exatamente de Israel. São pessoas que aceitaram ali aquele livramento juntamente com a nação de Israel e resolveram segui-los. E quando eles seguiram, automaticamente, no deserto, eles não conseguiram vencer. E ali, no deserto, então, foi o que aconteceu? No deserto, uma nação inteira foi destruída, uma geração inteira foi destruída. Né? A gente viu que eles ficaram 40 anos no deserto, ali, porque não conseguiram obedecer a Deus. Eles não conseguiram obedecer a Deus. Então, o comentarista continua aqui, que a Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, automaticamente o Espírito Santo de Deus passa a vir fazer morada na nossa vida.
E ele, automaticamente, ele vai nos mostrando aonde nós devemos ser trabalhados. É próprio de nós trazermos os nossos costumes lá do mundo. Mas quando entramos para cá, nós devemos saber que aqui o local é santo, é uma terra santa, é uma nova vida a qual nós somos chamados. E essa vida, ela exige, acima de tudo, obediência a Deus. E nós sabemos que não é, nós viemos aqui porque nós temos um rumo certo. O que nós temos preparado é muito mais do que nós podemos ter deixado lá no mundo. Então, nós vemos aqui que quando o nosso comentarista aqui, né, saudoso, que já foi, essa revista é de 92, 93, não é isso? 93, quando ele escreveu, dá a impressão que ele escreveu para hoje. É o mesmo tempo que exige santidade daqueles que querem caminhar com Cristo. Nós queremos sair do mundo, e muitas vezes nós trazemos, né, os pecados, como disse nosso pastor, os pecados de estimação, e queremos mantê-lo, às vezes até impô-lo na igreja. Irmãos, quando Israel saiu lá do Egito, que ele teve aquela experiência ali no deserto, que ele passou por aquele processo todo ali, 40 anos ali no deserto, e depois muitos morreram ali e Josué assumiu a liderança. Mas na frente da lição vai falar sobre isso. Então, o que aconteceu? Muitos perderam a vida, muitos perderam o tempo, muitos perderam aquele tempo de tomar a posse da nação, justamente por causa daqueles que estavam ali no meio. Não basta para nós apenas não andarmos com aqueles que não estão conosco na mesma fé. É necessário também às vezes a gente também saber que aqueles não podem misturar conosco. Foi o que aconteceu aqui com o povo, com a liderança, quando eles viram que os samaritanos, né, como o pastor já explicou, que eram da Samaria, que haviam se misturado por causa dos reis, que ali agregavam pessoas das nações da Síria, das nações de Babilônia, aquelas pessoas ali levavam e agregavam aqueles que ficaram na terra, e assim gerou a mistura. Então, não havia como eles adorarem somente a Deus. O rei aqui, ele enviou também um sacerdote para treinar o povo na fé de Israel. Mas havia também aqueles que conduziam para adoração a Moloque, a Astarote, aos deuses da terra. Então, daí houve essa mistura. Então, o que acontece quando há mistura? Acontece que nós deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar, então, também aquela outra divindade. E o Senhor Jesus nos ensinou que não devemos servir a dois senhores, ou a Deus ou a Moloque. Não há como de servir a dois senhores, porque a gente sabe que a gente vai adorar um mais do que o outro. E assim nós não vamos ter, então, uma verdadeira adoração, uma verdadeira santidade para nos chegarmos ao nosso Deus. Assim, nós temos que vigiar o tempo inteiro e saber que nós estamos na Terra Santa. Nós passamos da morte para a vida. E aqui na vida, com certeza, Jesus Cristo nos conduzirá à sua santidade. E Deus exige isso de nós. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão nos assistindo na live, nas redes sociais, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. A lição é muito interessante, que na última escola dominical, o pastor falou se a igreja sabia o que é mundanismo. Eu achei interessante focar nessa parte, porque fala dessa mistura, que a igreja não deve se misturar com o mundo. Então, eu fiz um registro aqui dessa parte, que fala o que é mundanismo, né, para que a igreja soubesse realmente.
dicionário online, o que é mundanismo é um substantivo masculino, é o modo de vida de quem só pensa em se divertir, usufruir de bens materiais, mundanidade, é caráter ou qualidade de mistura, de qualidade do mundâneo, do que se relaciona com o mundo, do que se relaciona com o mundo terreno, por oposição do mundo espiritual. Então, irmãos, quando o nosso pastor falou sobre o textual e a verdade prática, eu achei interessante focar para que a igreja viesse ter realmente o entendimento do textuário, é o apóstolo Paulo se divertindo os irmãos sobre a questão do paganismo, ou seja, que Deus não admite a mistura do paganismo, né, com a igreja. Ou seja, voltando aos dias atuais, Deus não agrada o mundanismo na igreja. Aí o textual fala que o mundanismo na igreja corrompe o bom costume e extingue a santidade. Isso é uma preocupação do apóstolo Paulo, advertindo a igreja. Para focar, né, na introdução ali, eu achei interessante que a igreja, né, soubesse essa parte aí. E, voltando então, nós sabemos que a igreja, né, não pode misturar com o mundo. Ou seja, não pode haver comunhão da luz com as trevas. No livro de Amós 3:3 fala, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E quando a gente lê a lição, a gente vê que isso não aconteceu, né? Eles não obedeceram e fizeram essa mistura. Por quê? Para entrar, fizeram uma triagem. E muitos foram excluídos dessa triagem. Eles não obedeceram, né, o que deveria ser falar. Então, Deus, ele exige a santificação do seu povo para poder operar no meio dele, que não tem como você servir dois senhores, né? Então, focava bastante, porque apesar que eles saíram, mas eles temiam o Senhor, mas eles continuavam na idolatria. E isso Deus não agrada, né? Porque as coisas de Deus, eles, né, têm que ser bem puras, as coisas de Deus. Deus exige santidade da tua igreja. Deus exige santidade do teu povo. Então, a lição ela vai abordar esses temas interessantes para nós. Vai nos divertir a importância da santidade, né? Que não tem como a gente estar dentro da congregação e trazer coisas do mundo para dentro da congregação, porque Deus realmente exige santidade. Ou seja, a lição também vai falar que os judeus, eles deveriam, para voltar para Jerusalém, que não poderia ter mistura. Ou seja, isso também não deve ser aplicado em nossas vidas, nos dias atuais, que não pode. Então, tinha algumas condições. Primeira condições que teria que ser realmente na linha direta de Israel. O segundo, que não poderia ser mestiço, né? E isso não aconteceu, porque eles casavam, eles misturavam, né? Então, Deus não permitiu. Ou seja, a igreja ela deve se afastar do mal e de todas as coisas que faz pecar, né? Temos que ter santidade. Coloquei alguns versículos aqui interessantes, que fala que a Bíblia diz em 1 João 2:15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, assim, para focar sobre o mundanismo. Então, nós temos que amar a Deus, né, de todas as coisas em primeiro lugar. E não deixar que o mundo entre em nossas vidas, e nem deixar que o mundo perpetua dentro da congregação. Porque Deus requer santidade da igreja, do povo dele, porque é um povo eleito, é um povo separado que vai morar no céu. E não tem como Deus operar na vida do crente se ele não estiver com sua vida preparada, com sua vida santa, né? Igual fala aqui, que nós temos que estar com a nossa vida preparada e com a nossa vida santa diante de Deus. Ou seja, quando fala lá no princípio sobre o espalhado, né, era um povo que estava espalhado, significa assim que eles não tinham ordenança para se reunir. Né? Eles não tinham ordenança. Que eles passaram 70 anos no exílio, então assim, os bons costumes foram esquecidos, foram diluídos, foram esquecidos. Então, quando eles voltaram, eles vieram com esse costume com eles, né? Da idolatria. Então, eles ouviram o sacerdote, o que o sacerdote pregaram, e ouviram, a lição fala. E eles temiam, porém, eles não deixaram a prática de adorar outros deuses. É isso aí. Obrigada.
A paz do Senhor a todos os irmãos. É muito importante a nossa lição. Me parece que ela está mais ou menos alinhada com os dias que vivemos hoje, em que se fala muito de um novo normal. Nós estamos passando dias difíceis, em que a Igreja do Senhor está reclusa em suas casas, poucos são os irmãos que estão frequentando a igreja, a escola dominical não está tendo as suas classes, como de costume, mas eu creio que breve nós voltaremos ao normal, e tem que ser um novo normal, né? Conforme o povo de Israel, naqueles dias, eles estavam já há 70 anos fora de sua terra. Eles ficaram 70 anos no cativeiro devido à desobediência de uma ordenança de Deus, que eles tinham que descansar a terra, que eles entraram para possuir. De 7 em 7 anos, não poderiam semear na terra, mas eles desobedeceram essa ordenança, e então, por 490 anos. E então, no final desses 490 anos, eles foram levados cativos para a terra descansar os 70 anos que teria que ter descansado, né, no correr daquele período. E agora nós vemos na nossa lição o pastor Eurico Bertson, missionário, dizendo que aquele povo estava, aqui na introdução da nossa lição, os judeus estavam fazendo preparativos para voltar para a sua terra, para viver um novo normal, né? Porque eles ali na Babilônia, muitos deles nasceram lá, né? 70 anos, os irmãos imaginem, tinha muitos que nasceram lá e já estavam já adultos lá naquela terra. E esses não chegaram a conhecer, presenciar, a não ser por ensinamento dos mais antigos, que passavam como que eram os rituais e tudo, né? Que se tinha ali em Israel. Então, eles estavam preparando para voltar para a sua terra, né? Para viver em conformidade com as exigências de Deus. E a exigência de Deus é que o seu povo não se misture com o mundo. Nós, irmãos, precisamos de ter cuidado na igreja do Senhor, para também não misturarmos, né, com as coisas deste mundo, não conformar. Aqui na última parte da nossa lição, que é o item 4 da nossa lição, devemos manter uma vida separada do mal, né? Aqui o comentador coloca que muitos servos de Deus, em algum tempo da vida, chegaram a reclamar que parece que não valia a pena ser separado do mundo, né? Aqui temos, por exemplo, o salmista Asaf, ele diz que, na verdade, que em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. E ficou profundamente perturbado, porque o apóstolo Paulo diz que os que piamente querem servir a Deus sofrerão, né? A gente tem que estar separado do mundo, mas como nós ainda não fomos arrancados do mundo, estamos vivendo no mundo, então a gente sofre perseguições, sofre humilhações, né? O
o apóstolo Pedro diz que o mundo acha, eles estranham a gente não andar como o mundo, né? O nosso andar diferente é estranheza para o mundo. Então, muitos às vezes até pensam que se vale a pena, porque a pessoa tem que viver uma vida de renúncia, muitas coisas, né? Para agradar a Deus. Mas, na verdade, há uma recompensa. Deus promete estar com o seu povo e dar uma recompensa no final pela sua fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, nos manter separados do mundo, agradar ao Senhor, principalmente em nossos dias que nós vemos que os sinais indicam que breve Jesus voltará. Precisamos estar prontos. Esses dias eu ouvi o pastor falando, temos que estar prontos, porque Jesus volta coletivamente, mas também ele volta individualmente para cada um, né? Pode ser que eu não esteja, que eu não vá ficar até o dia do arrebatamento, mas eu tenho que estar pronto, porque se eu partir desta vida, é no momento da partida que conta. Se eu estiver ligada ao Senhor, e então eu vou aguardar o dia da ressurreição, no grande dia do arrebatamento, para estar com o Senhor. Então, nós temos que estar sempre prontos, sempre separados do mundo, né? Temos que viver uma vida de vigilância, vigiar a nós mesmos. O pastor falou sobre os inimigos que nós temos que lutar contra eles, é a nossa própria carne, é o mundo, né? E o Satanás. Nós temos que lutar contra esses 3 inimigos. E o Satanás, ele é ardiloso e ele quer colocar muitas ofertas, ele prepara ofertas que parecem ser inofensivas, né? Mas devemos estar vigilantes, buscando a ajuda do Senhor, para nós não misturar com este mundo, né? Para nós manter a nossa vida consagrada diante do Senhor. Existem bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade do Senhor. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo, e o crescimento espiritual deles está garantido. O apóstolo Pedro diz que nós fomos arrancados, transportados do reino das trevas para o reino da luz. E a nossa lição diz que nós precisamos de ser luz no mundo. Nós não fomos retirados do mundo, nós estamos convivendo com o mundo de trevas, mas estamos num reino diferente. Quem reina em nossas vidas é o reino da luz, e nós precisamos ser luz para o mundo, né? Então, que o Senhor nos ajude a ser luz para este mundo. Aonde eu estiver, na minha casa, no meu lar, na minha vizinhança, na casa do Senhor, no trabalho, o crente precisa de brilhar a luz. E diz aqui que há bênçãos que acompanham quem anda conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo tem plena liberdade de atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus na sua obra. Que o Senhor nos ajude, que nós estejamos prontos para ser usados pelo Senhor. Se nós andarmos em santificação, separados do mundo, né? Na hora que vierem também as ardilosas investidas do inimigo, o Espírito Santo vai nos mostrar
que aquele não é um bom caminho que devemos entrar, mas ele vai nos revelar que nós devemos rejeitar o que precisamos de rejeitar para poder continuar sendo abençoados. Se nós permanecermos no Senhor, a nossa vida vai servir de testemunho para os que andam nas trevas, que eles vejam a luz, né? As crianças da nossa igreja costumam cantar um corinho, que a minha luz pequenina eu deixarei brilhar. No mundo de trevas, ainda que às vezes você pensa, a minha luz é pequenina, mas se tiver tudo escuro aqui e acender somente uma vela, ela vai ser vista por todos. Todos verão aquela pequenina luz. E é assim que devemos ser neste mundo, no mundo de trevas. Uma luz que a pessoa que está em treva vai ter um direcionamento. Eu tenho que seguir em direção àquela luz. E ela vai chegar até você para perguntar: por que você é feliz? Por que você é diferente? E você vai ter oportunidade de falar do grande amor de Deus que nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente. Amém. Amém. Muito bem colocado pelas professoras, pelo nosso pastor regional. Aqui no tópico 3, do 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. O que me chamou a atenção, eu usei até o marcador de texto, em 2 Coríntios 7:1, devemos sempre muito desejar-se e agradáveis. 2 Coríntios 5:9, andando diretamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Gálatas 1:11, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vida. O salmista coloca que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando agimos de uma forma pura, santa, separada, traz alegria a Deus. Trazendo alegria a Deus, a nossa recompensa é dobrada, triplicada, sem medidas. A santificação pela fé significa que a santificação completa é recebida com o dom da mesma maneira que a justificação, de tal modo que o crente é feito instantaneamente santo e entra imediatamente em estado real e prático de santidade. Então, sendo nós o jambuzeiro bravo, quando nós nos aperfeiçoamos na santidade perante a Deus, é esse estado que atingimos. Nesse sentido, exaltado somente a Deus é santo, portanto, é o padrão de pureza ética de nós, as suas criaturas. Só, conforme está lá em Romanos 8:31, dizer o quê? Depois dessa linda aula, que foi passada por todos aqueles que estão aqui à minha esquerda, do lado do meu coração, eu quero findar as minhas palavras, depois passar por nosso regente. Deus não é apenas rei, mas pai. Ele não é apenas dá tudo, mas ele mesmo é tudo. Somente no conhecimento dele e no relacionamento com ele temos essa bem-aventurança. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então, para termos a bem-aventurança de Deus, tem um caminho a ser seguido, a santificação. Reverendo. Já vou encerrar, né, meu irmão? Meus irmãos, vamos encerrar então a nossa aula dessa manhã. Eu quero agradecer a todos os irmãos presentes aqui, os queridos que estão nos vendo pelas redes sociais, agradecer especialmente
Selma, obrigado, Maricelma. Prazer ver a senhora. Dê um abraço ao pastor Agostinho. Leonice, que bom que a senhora veio. Atual, acrescentou muito. Dê um abraço ao seu marido, do irmão. Marquinhos, isso. Graça, obrigado. Deus abençoe. Depois você dá um abraço ao seu marido aqui, tá pertinho. Muito obrigado por não ter vindo. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse período. Logo após os nossos irmãos estarão encerrando ali, cantando, entoando mais um louvor ao Senhor. Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Pai, é uma honra, uma satisfação, uma alegria muito grande, Pai, podemos nos reunir como igreja do Senhor para estudar a Tua Palavra. Bendita é a hora, benditos são os minutos que nós paramos para ler e estudar a Tua Palavra. Nos ensine, Pai, nos ajude, Pai, nos dê graça para termos uma vida de santidade diante do Senhor. É difícil, mas não é impossível. O Senhor venceu o mundo, Jesus Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo, Satanás e a nossa carne, a força que o Senhor tem nos dado com a Tua Palavra, com oração, com jejum, meu Deus, e sabendo que o Senhor exige isso de nós. Nos despeça em paz, dá-nos um almoço com os nossos familiares tranquilo, uma parte da tarde abençoada, e amanhã não, hoje à noite, quando estivermos aqui, às 18 horas, que o Senhor possa abençoar o culto também, e dar-nos uma semana de paz, nos dias de paz é que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos amados, com o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja. Vão em paz, Deus os abençoe e todos digam amém. Árvore da vida eu verei, o meu lindo país eu verei, as pedras preciosas eu verei, as mais belas mansões eu verei, milhões de anjos cantando eu verei, o meu amado Jesus, eu verei o lindo coro celestial, louvando o grande Rei Jesus. Eu verei o lindo coro celestial, louvando o grande Rei Jesus.